E no caso de sexo fora do casamento, parece adultério. No caso de sexo antes do casamento. Vai bater? Bom, a Bíblia chama isso de fornicação, certo? A Bíblia condena o sexo antes do casamento. O Evangelho, ele preza por isso, e vou te falar, se nós conseguíssemos manter isso, tínhamos menos violência, porque eu moro no Rio de Janeiro e mais da metade daqueles bandidos são filhos sem pais, de meninas adolescentes, criados sem referenciais nenhum, e que um pouco de princípio e de valores morais nessa área, com certeza ia livrar muito. Às vezes a pessoa não tem noção do que está fazendo. Quando eu faço apologia a um sexo livre, eu posso criar meu filho muito bem criado e ele morrer num semáforo com um tiro na cabeça por uma menina que se relacionou com um adolescente, sabe? E que teve um menino que não teve estrutura nenhuma. Mas o problema é o fazer o sexo ou fazer o sexo de forma irresponsável? Segundo a Bíblia, fazer o sexo por si só, fora do casamento, antes do casamento, já é um pecado. Isso aí já eu só estou te apresentando que, fora essa afirmação, nós temos problemas sociais, certo? Que poderiam ser evitados se isso fosse mantido. Esse dia alguém me perguntou: pastor, mas não é muito arriscado se casar com uma pessoa sem provar antes? Ok? Test drive. É o test drive. Vamos lá. Eu trato de casais e eu costumo fazer uma pergunta aos casais que vêm para se divorciar: vocês se relacionavam sexualmente antes do casamento? E quase 100% deles disseram que sim. Ou seja, experimentar antes não é garantia de sucesso. Em relação à homossexualidade, Bom, deixa eu só contextualizar, tá? A gente conversou mais cedo, a gente estava na rádio, na Transamérica agora, o meu programa. A gente conversou lá também e em algum momento falou: o sexo foi feito por Deus, então é uma coisa boa. Por que ser um tabu se é uma coisa boa feita por Deus? certo. A homossexualidade não é feita por Deus, não é criação de Deus, Olha, para que deixe de ser vivida. Bom, a homossexualidade ainda é algo muito confuso para todo mundo. Todo mundo que vai mexer nesse assunto ainda transita por uma areia, é muito movediço a situação. Por exemplo, nos anos 70, finalzinho dos anos 70, a Organização Mundial da Saúde, né, ela dizia... Deu como doença. Depois o Conselho de Psicologia, certo, americano, ele já disse que não era mais doença. Depois as pessoas começaram a levantar bandeiras de que você nascia gay. Hoje a bandeira já é diferente. Você nasce primeiro e descobre o que você é depois. Ou seja, ao longo de todos os anos, ninguém nunca veio com uma definição. A gente sabe que é algo que existe, desencadeado por fatores diferenciados, certo? Mas é uma realidade que o mundo tem que conviver hoje, ok? Eu não sou a favor de dois homens tentarem fazer sexo, porque eles não conseguem fazer sexo, porque só existem dois órgãos sexuais, ok? Ânus é cano de descarga, ok? É saneamento, é área de saída, e não... Ou seja, sexo anal nem com homem e mulher, no caso do sexo heterossexual. Não, porque o ânus não é... Se você for conversar com qualquer médico, qualquer pessoa, conversa com um médico. Mas não tem terminações nervosas que geram prazer e isso é sexo também? Então, pensando assim, sexo oral também não pode? Não. Sim, a gente vamos para as recomendações, né? Eu não faço apologia a nenhum outro tipo de sexo.
Eu sei que sexo entre o casal é muito consensual, ok? Se os dois resolvem ali se relacionar, é uma coisa. Até eu não faço apologia a isso, mas se um homem e uma mulher querem se relacionar até com sexo anal, é uma opção deles. Agora, dois homens, certo? Vamos lá. Vamos mexer com outra coisa. Então, vamos tirar a penetração anal e vamos colocar duas mulheres fazendo sexo com elementos que não têm terminações nervosas, ou, certo, um vibrador ou a mão, ok? Então, por isso que eu te falo, eu ainda acho muito confuso, muito questionável. Eu acho que hoje, quem tem princípios e valores, preceitos, recebeu informações, defende uma linha mais conservadora. Aquele que precisa, muitas vezes, dar um posicionamento para se beneficiar, ou seja, o cara está legislando em causa própria, certo? Essa pessoa vai dizer, não, tem mesmo. Eu só, confesso a você, acho que as pessoas não têm o interesse de ter um filho gay. Ok? Não é um desejo, não assim, é um desejo de ninguém. Tá grávido, fala assim, tomara que ele seja gay. Que ele seja, ok? Agora, uma coisa que se faz muito errado é tentar definir caráter da pessoa por sexualidade. É isso que eu ia chegar. Porque eu quero deixar muito claro o seguinte, todos nós, todos nós dois, quem está assistindo, temos conceitos, alguns preconceitos. A gente obviamente luta contra os nossos preconceitos. Não estou afirmando que o senhor é preconceituoso de forma nenhuma, por favor. Mas de qualquer forma, o respeito ele tem que prevalecer sobre tudo. Até porque a gente tem casos de violência. Sim, eu não tenho... Tem casos de... Se expulsa um homossexual, às vezes, do templo, e eu não estou dizendo que é da igreja evangélica ou católica, não. Isso pode acontecer em diversas situações. Às vezes o cara é expulso de casa, do seio da família, expulso do trabalho, de tudo mais, por ser gay. Isso é tão anticristão. Isso é execrável, isso aí é inadmissível. O que as pessoas... tem que entender o seguinte, eu não tenho preconceito no que diz respeito a isso. Eu tenho um conceito pré-estabelecido pela Bíblia. Mas a mesma Bíblia que me orienta, certo? E que me estimula a achar esse comportamento um comportamento inapropriado, ela me manda amar o indivíduo que se comporta dessa forma. E acolher a todos. Então, é muito comum eu estar em lugares e casal gay pedir para tirar foto comigo. O cara sabe que eu não sou a favor. O cara conhece o meu discurso, mas ele não tem medo de se aproximar de um pastor. Entendeu? Então é lógico que existem os extremistas em todo lado. Você vai pegar ativistas gays, um cara que fica nu e enfia um crucifixo no ânus publicamente. Esse cara aí, ele é tão abominável quanto um cristão que quer expulsar uma pessoa. Um pastor que estimula a violência. Exatamente. Um pai que expulsa um filho homossexual de casa. Meu irmão, o que ele pode dizer é o seguinte: filho, meus conceitos são esses. A casa é minha, aqui eu não quero esse tipo de prática, eu não quero esse tipo de comportamento. Se você quiser conviver nesse ambiente, dessa forma você vai ser sempre bem-vindo. Essas são as regras da nossa casa, ok? Se você não se sentir à vontade, mas eu não estou te mandando embora, só estou te dizendo que aqui me fere, me machuca, me dói, ver esse tipo... Diálogo. Sim. Eu acho que é esse respeito, é isso, Daniel, que me faz ser ouvido e respeitado pelas pessoas. E de todas as religiões. De todas as religiões. Sim, para mim... Te surpreende isso de ser abordado por ateus, por católicos, por espíritas, por umbandistas? Não me surpreende,
porque eu estou recebendo apenas o reflexo do que eu estou oferecendo, certo? Na verdade, eles só estão me dando um pouco do que eu estou dando a eles. Se o cara me olha, certo? Eu vejo que ele é gay, que ela é gay, me olha com respeito e sorri para mim, eu faço o quê? Eu sorrio para a pessoa. Pastor, eu te admiro muito, posso tirar uma foto? Claro que pode. Vem cá, que Deus abençoe. É isso que eu estou te dizendo, são gente boa, sabe? São gente honesta, são gente decente, são pessoas trabalhadoras, são pessoas dignas, normais, como qualquer outra pessoa. Tá assim de hétero, picareta, entende? Então eu não tenho preconceito. Eu acredito que todo mundo é preconceituoso em alguma coisa. E eu não vou dizer que eu não sou, mas nessa área eu não sou. Eu já antigamente, na minha imaturidade, no começo do meu ministério, já fiz piadinhas. Já taxaram o senhor de machista? Sim, outra coisa que eu não sou. Por quê? Porque eu comecei a estimular situações onde eu falei para a mulher, se você se casa com um marido que vem de uma escola gourmet, cuidado porque ele gosta de comida. E ele vai cobrar de você uma boa comida. Mas a mulher não precisa cozinhar porque o homem do século XX não come. Entende? Então quando eu comecei a expor assim, algumas extremistas, certo? Que tem em todas as áreas, olha aí, o pastor dizendo que mulher tem que ficar com um umbigo colado no fogão, um discurso machista. Já tem outros que acham que eu sou feminista. Tem de tudo, então. Então, até hoje eu confesso, se eu for aguardar a definição das pessoas... Você acha que a pegada do humor confunde as pessoas? Às vezes sim. Às vezes você tem que caminhar numa linha tão suave que você acaba sendo muito subjetivo. Muita gente confunde o bom humor com falta de seriedade. Aí eu digo o seguinte, conversa com meus funcionários, conversa com os membros da minha igreja, conversa com os membros da minha família, conversa com os meus amigos. Aí você vai descobrir se eu pago em dia, se eu pago meus impostos, se eu sou um bom vizinho, se eu ajudo as pessoas que caminham comigo na minha comunidade a equacionarem seus problemas. Você vai descobrir que eu sou sério, ok? Mas você vai perguntar a eles como é o pastor, ele conta a história, brinca, aqui no púlpito ele é assim, ele chega num ambiente onde os funcionários estão trabalhando, ele conta uma piada, ele distrai, ele pergunta, eles vão dizer, então eu sou um cara muito sério e muito bem-humorado. Muito bem-humorado. O senhor mantém um bom humor, o senhor é daquele tipo que acorda feliz, assim? Sim. É muito difícil eu acordar. Animador de viagem da Disney. Sim. Bom dia. Sim, é por aí. Todo mundo te odeia, então, né? Porque de manhã. Sim, eu já fui em velório que os parentes tiveram que sorrir, porque eu botei o morto numa situação tão agradável, tão confortável, num local tão legal que tinha gente no ambiente querendo morrer, entendeu? Expliquei que a viúva agora estava livre, certo? Que era só dar uma ajeitada na carcaça, botar o produto na vitrine. E que essa história de não quero homem nenhum mais, é só durante alguns meses. Porque todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. A gente está chegando aqui ao final. Tem alguma fórmula mágica para casais? Se eu pudesse elencar assim, ó, faça isso, que vai dar certo. Bom, deixa eu tentar então aqui resumir. Escolha 5 coisas que cada um pode fazer que melhoraria o seu relacionamento. O marido diz para a esposa 5 coisas que ela faz, ou que se ela passar a fazer, melhora o casamento. Ela diz ao marido 5 coisas. No primeiro mês, eles escolhem uma das 5 para colocar em prática. Porque as 5 de uma vez eles não vão conseguir. Provavelmente um mês depois, a mais fácil foi a escolhida. Ela já está em prática, eles começam a descobrir que são capazes de mudar
a partir de coisas pequenas. No segundo mês, se puder dar uma alavanca e já escolher mais 2 coisas, depois de 2 meses já teriam mudado 6, porque foi 3 de cá e 3 de lá. Depois de alguns meses de mudança, eles vão descobrir que sempre estiveram casados com a pessoa certa e que nem vai querer que o outro morra tão depressa, porque ficou tão legal. Cara, espetacular, espetacular. Só para último, eu sou humorista, faz um stand-up. Tem um espetáculo de stand-up. Exatamente, é difícil para um pastor também ser humorista, né? Porque as pessoas acham que eu vou fazer humor com a Bíblia. Eu não faço humor com a Bíblia, eu faço humor com a família. É diferente. Meu humor é voltado para histórias familiares e não bíblicas. Posso até usar alguma brincadeira utilizando exemplos bíblicos. Que é parte da sua vivência. Exatamente. O meu vocabulário é todo hoje. Eu estou inserido numa imersão total nesse mundo. Isso é bom de piada? Acho que sim. Conta uma. Vamos lá. Deixa eu pegar uma aqui que vai ser pequenininha, mas... Vou contar umazinha que eu acho legal. O marido chega em casa e a mulher está só de toalha em cima da cama. Ele fica assustado, olha na janela do 14º andar e vê 2 mãozinhas segurando na janela. Ele vai na cozinha, pega uma faca e fura os dedos do cara, o cara cai. Ele olha lá de cima, ele ainda está se mexendo. Ele pega uma geladeirinha que tinha e joga lá de cima. E depois ele dá um tiro no ouvido. Quando eles estão chegando para a prestação de conta, o primeiro diz: o que aconteceu? Ele disse: eu cheguei em casa, peguei minha mulher com o outro, matei o cara e me suicidei, vai para lá. O outro chegou e disse: você morreu de quê? Ele falou: cara, eu estava limpando a vidraça no 15º andar, a cadeirinha arrebentou, eu tentei segurar. Veio um maluco, furou meus dedos, eu caí, mas não morri. E de repente eu vi um negócio branco crescendo na minha direção e me esmagou. Eu morri. Tô aqui. Ele falou: tá bom, vai embora. Chegou o terceiro e disse: você morreu de quê? Ele falou: cara, eu não sei. Eu tava pegando a mulher do cara, entrei dentro da geladeira e quando eu vi, eu tava aqui. Pastor, obrigado demais. Tá, foi um grande prazer. Um prazer falar com o seu público aí. Foi muito agradável os 2 momentos de conversa que eu tive com você, viu? Que legal.